Fala galera, professor Fernandes aqui. Eu queria pedir a vocês que deixassem um like aí no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho aí para vocês terem acesso às notificações dos novos vídeos. E hoje eu gostaria de discutir com vocês a continuação da ótica geométrica. Nas últimas aulas eu estava discutindo com vocês a introdução à ótica geométrica e agora a gente vai aplicar os conceitos que nós discutimos até então para entender conceitos novos e que, de certa forma, caem mais nos vestibulares. Então, muita atenção. Eu gostaria de discutir com vocês hoje reflexão da luz, aplicado em espelhos planos. A gente usa no nosso dia a dia muito espelhos planos, então vamos entender esse objeto, vamos entender como os espelhos planos interagem com a luz. Reflexão da luz. Ocorre quando a luz incide numa superfície refletora, interage com a superfície e retorna para o meio de propagação inicial. Então a luz bate e volta para o meio de propagação inicial, ok? Isto é a reflexão. Por exemplo, a luz interagindo com um espelho. Ocorre reflexão. Porém, o espelho é uma superfície lisa. Então, nós vamos dizer que a reflexão que está acontecendo ali é especular ou regular. No entanto, a luz também reflete em outras superfícies, como, por exemplo, a superfície de uma maçã. Por mais que pareça lisa, a superfície de uma maçã é rugosa. E aí então a reflexão será chamada de difusa. É uma reflexão irregular. Você precisa conhecer as características tanto da reflexão regular quanto da reflexão difusa. Então, atenção! Tipos de reflexão. A reflexão regular, lembra, ocorre quando a luz incide em superfícies lisas. Raios de luz paralelos entre si refletem e continuam paralelos entre si. Já numa reflexão difusa, a superfície é rugosa, a superfície é irregular. Isso aqui não necessariamente você precisa conseguir enxergar a olho nu, ok? Mas a maioria das superfícies são rugosas. Então, raios de luz paralelos entre si refletem e perdem o paralelismo, ok? Isso acontece, por exemplo, na minha pele ou na maioria das superfícies que nós vemos no nosso dia a dia, ok? Então a luz bate e reflete em todas as direções. Leis da reflexão. Imagine então uma superfície plana, um raio de luz incide nessa superfície, eu vou chamá-lo de RI, é o raio incidente, bate e reflete. O raio refletido eu vou chamar de RR. Nós vamos então traçar uma reta que forma 90 graus com essa superfície, exatamente no ponto de incidência. E então vamos medir o ângulo entre o raio incidente e a reta normal, vamos chamar de I. O ângulo entre o raio refletido e a reta normal, nós vamos chamar de R. E aí então nós podemos tirar algumas conclusões a respeito dessa situação. Você pode perceber aqui que tem um plano marcado aqui e esse plano contém os três entes geométricos: o raio incidente, o raio refletido e a reta normal. Portanto, isso sempre acontece, logo é uma lei. A primeira lei da
reflexão. Diz que o raio incidente, o raio refletido e a reta normal são coplanares. Lembre, coplanar significa pertencer a um mesmo plano. Então, sempre esses três entes geométricos, RI, RR e N, pertencem a um mesmo plano. Já a segunda lei da reflexão diz respeito aos ângulos. Como você pode perceber aqui nessa imagem, I é o ângulo de incidência, R é o ângulo de reflexão. O ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão. I é igual a R. Isso é válido tanto na reflexão regular quanto na reflexão difusa, ok? E com isso nós podemos agora estudar o espelho plano, que é um instrumento que interage com a luz por meio da reflexão regular. Imagine então uma superfície plana, polida, capaz de refletir a luz de forma regular. Vai funcionar como um espelho plano. Vidro com uma pequena camada de nitrato de prata em uma de suas superfícies é um espelho plano, ok? Então aqui você vê um espelho, ok? E para construir o espelho nós vamos montá-lo com algumas camadas. Por exemplo, vidro, uma camada prateada, que no caso é o nitrato de prata, na maioria dos espelhos, ok? Não necessariamente, mas na maioria nós temos nitrato de prata, e aí então uma camada de tinta antioxidação e uma camada de tinta antioxidação e de proteção de impacto. Olhando por este lado aqui, nós veremos então a superfície refletora, nós veremos um espelho plano, que é nosso objeto de estudo. Você vai terminar essa aula sabendo tudo a respeito de espelhos planos. Então, muita atenção, vamos lá. Construção de imagens. Vamos começar pela parte mais simples. Vamos imaginar então um objeto em forma de ponto, um objeto pontiforme à frente de um espelho. E com isso nós vamos conseguir perceber algumas características importantes. Para você conseguir determinar a imagem formada por um espelho plano, trace dois raios de luz do objeto e suas respectivas reflexões no espelho. Faça o prolongamento dos raios refletidos. No ponto de cruzamento dos prolongamentos dos raios refletidos, teremos a formação da imagem. Bom, mas como trabalhar? Vamos ver então como que você vai ter que fazer para determinar a formação de imagem. Então, seguindo esses passos, nós vamos determinar onde está a imagem de um objeto à frente de um espelho. Então, imagine que isso aqui seja a representação do espelho. Essas achuras representam a parte de trás do espelho. Portanto, aqui à esquerda nós temos a parte da frente do espelho, a superfície refletora, e aqui a parte de trás do espelho, que não reflete a luz de forma regular. Nós vamos posicionar um objeto à frente desse espelho e aí então nós vamos traçar dois raios de luz e suas reflexões. Faça o prolongamento desses raios de luz. Veja, o raio refletido é esse aqui. Eu prolonguei o raio refletido. Ó. Prolonguei o raio refletido. Tá? Esse aqui é o raio incidente. Ó. Então veja, eu prolonguei os refletidos. Eles se cruzaram aqui nesse ponto. Ok? Nós vemos então que ali surge a imagem. Se você estiver nessa posição, o raio de luz que vai estar entrando no seu olho é esse aqui, ó. Portanto, você vai enxergar a imagem nessa posição, ok? Veja, a distância do objeto até o espelho é igual à distância da imagem até o espelho.
P é igual a P'. Sempre, sempre, sempre nos espelhos planos. A distância do objeto até o espelho é igual à distância da imagem até o espelho. As imagens formadas pelo cruzamento dos prolongamentos dos raios luminosos são imagens virtuais. Isso significa que elas não podem ser projetadas. Sabe quando você assiste uma aula e o professor usa uma tela com a projeção de slides? Ou, por exemplo, a imagem projetada na tela aí do seu celular. Essa é uma imagem real. No entanto, a gente não consegue isso com um espelho plano, dessa maneira que eu estou mostrando aqui para vocês. Se eu colocasse uma tela aqui, apareceria simplesmente um borrão de luz, supondo que isso aqui seja uma lâmpada. Aqui na tela apareceria um borrão de luz, porque essa é uma imagem virtual. Você pode pensar também que ela é formada atrás do espelho. Ok? Então, nos espelhos planos, a natureza do objeto é sempre oposta à natureza da imagem. Isso significa que se o objeto é real, a imagem é virtual. E se o objeto for virtual, a imagem é real. Mas não se preocupe com isso. Nós vamos estudar profundamente essa questão de imagem real ou imagem virtual. E quando nós virmos, vai ficar muito mais tranquilo de você entender. Então, por enquanto, lembre que objeto e imagem têm naturezas opostas nos espelhos planos. E se nós tivermos um objeto extenso, como nós vamos determinar as características da imagem? Bom, em relação à posição a gente já conhece, a gente já sabe a distância do objeto até o espelho é igual à distância da imagem até o espelho. E o tamanho da imagem. A experiência nos mostra que ela é sempre do mesmo tamanho do objeto. Veja aqui esse cachorrinho. Ele está à frente de um espelho e o tamanho da imagem é igual ao tamanho do objeto. Ok? Bom, pessoal, imagine então o espelho, parte da frente à esquerda, parte de trás à direita. Vou colocar aqui um objeto, um F de física, ou de Fernandes, por exemplo. Bom, nós sabemos que a distância ponto a ponto, objeto-espelho, é igual à distância imagem-espelho. Então, se eu pegar esse pontinho aqui, eu sei que a imagem desse ponto vai estar aqui. Se eu pegar esse pontinho aqui, a imagem vai estar aqui. E se eu pegar esse pontinho aqui, a imagem vai estar aqui. Portanto, se eu pegar todos os pontos desse corpo e traçar as suas respectivas imagens, eu consigo formar a imagem, que vai estar assim. Você percebe que o tamanho do objeto e o tamanho da imagem é o mesmo agora. Você consegue perceber também que a distância objeto e espelho é igual à distância imagem e espelho. No entanto, nós conseguimos tirar algumas outras informações desse resultado. Você consegue perceber que aqui o F ele está normal e aqui ele está reverso. Ou seja, há uma inversão direita-esquerda nos espelhos planos. Nós vamos chamar isso aí de enantiomorfismo. A imagem formada por um espelho plano é enantiomorfa. Isso significa que ela é reversa. Se você for fazer vestibular na Universidade Federal do Paraná, é possível que eles chamem de imagem reversa. Se você for fazer vestibular na Universidade Estadual de Maringá, por exemplo, é possível que eles digam que a imagem é enantiomorfa. Então lembre, enantiomorfa significa reversa, reversão direita-esquerda. É por isso que à frente de uma ambulância você tem escrito ambulância de forma reversa. Veja só,
Eles escrevem da direita para a esquerda, para que quando o motorista que está à frente da ambulância veja a ambulância pelo retrovisor, ele dê passagem para esse veículo. Ok? Então lembre, enantiomorfismo. Campo visual do espelho plano. É a região do espaço que pode ser vista por reflexão no espelho. Então, eu gostaria de determinar aqui com vocês o campo visual de um espelho plano. Para isso, imagine um espelho e uma pessoa, um observador aqui nessa posição. O que essa pessoa vai enxergar? Bom, pessoal, para a gente enxergar algo, luz deve partir desse objeto e penetrar nossos órgãos visuais. Assim, nós vamos enxergá-lo. Logo, essa pessoa vai enxergar este raio de luz, penetrou no olho, ela enxerga. Ela também pode enxergar este raio de luz. Sim, penetrou no olho dela, ela enxerga. Então veja, esse primeiro raio bateu na extremidade superior do espelho e entrou no olho da pessoa. Esse raio bateu na extremidade inferior do espelho e entrou no olho da pessoa. Portanto, qualquer raio de luz que vier entre esses dois bate no espelho e entra no olho da pessoa. Logo, o que estiver compreendido entre esses raios que batem nas extremidades do espelho é o campo visual para essa pessoa, com esse espelho, ok? Bom, o observador nessa posição aqui, ele se enxerga no espelho? Ele se enxerga por reflexão? Resposta: como ele não está dentro do campo visual, ele não se enxerga, ok? Ele se enxergaria se ele tivesse aqui, mais ou menos, ó, ou aqui, ok? Mas o campo visual ele vai sendo modificado dependendo da posição do observador, ok? Como obter o campo visual? Então eu gostaria de mostrar aqui para vocês como que você vai fazer para obter o campo visual, já que quando você estiver fazendo o vestibular talvez nem régua você possa utilizar, você então precisa conhecer algumas maneiras de pensar para conseguir chegar no campo visual da forma mais correta possível. Ok? Então muita atenção, é muito simples, você vai conseguir fazer isso tranquilamente. Você precisa lembrar de seguir alguns passos. Primeiro, ache o ponto onde estaria a imagem do observador. Você sabe que a imagem está atrás do espelho e está na mesma distância que o objeto se encontra do espelho. Logo, nós podemos medir essa distância, projetamos lá para trás do espelho, a imagem vai estar nessa posição. Daí então, nós vamos ligar duas retas desse ponto, passando pelas extremidades do espelho. Então, uma reta desse ponto até a extremidade superior do espelho e mais uma passando lá pela extremidade inferior do espelho. Tudo que estiver compreendido entre essas retas e o espelho é o campo visual para esse observador. Veja que essa é exatamente a mesma imagem que nós vimos no slide anterior, ok? Bom, pessoal, então o que nós podemos chegar de conclusões a respeito do campo visual ele depende da posição do observador e depende do tamanho do espelho, ok? Movimentos de um espelho plano. Eu gostaria de discutir com vocês, a princípio, a translação de espelho plano. Lembre, translação significa nós vamos tirar o espelho de uma posição e vamos levá-lo a outra posição. Então, imagine o espelho plano. Eu vou posicionar um objeto à frente dele, já aparece a imagem desse objeto atrás do espelho. Eu vou então medir as distâncias para mostrar para vocês que a distância objeto-espelho é igual à distância imagem-espelho.
levei o espelho para a direita. E você nota que se eu levo o espelho para a direita, a imagem também se movimenta. Ah, mas como é que eu tenho certeza que a imagem está ali? Vamos medir a distância. Objeto, espelho, espelho, imagem. Essas distâncias são iguais, portanto, essa é a posição da imagem 2. Ou seja, a imagem na nova posição do espelho, ok? Bom, o que nós podemos perceber aqui é o seguinte: se a gente olhar para a posição onde estava o espelho inicialmente e a posição onde está o espelho agora, nós podemos medir a distância, vou chamar isso aqui de distância do espelho, ou seja, deslocamento que o espelho sofreu, ok? DE. E vou medir também a distância que a imagem percorreu. Então, deslocamento do espelho, deslocamento da imagem. O que nós podemos tirar dessa figura? Se nós compararmos as distâncias do espelho e a distância que a imagem deslocou, nós podemos perceber que a distância que a imagem se deslocou é o dobro da distância que o espelho se deslocou. Então essa é a nossa primeira conclusão. Numa translação de espelho plano, a imagem se desloca o dobro do que o espelho se deslocou. Ah, mas como assim? Se eu deslocar 1 metro o espelho, a imagem se desloca 2 metros. Se eu deslocar 5 metros o espelho, a imagem se desloca 10 metros. E isso acontece simultaneamente, pessoal. Você nunca percebeu a situação. Você estava à frente do espelho e aí então você se movimenta e a sua imagem continua estática lá. Se isso acontecer, sai correndo, cara. Deve ser obra aí do, sei lá, sai correndo. Tá? Sempre que você se movimenta à frente de um espelho, a sua imagem se movimenta simultaneamente. Sendo assim, distância dividido pelo tempo é a velocidade. Nós poderíamos então concluir que a velocidade da imagem é o dobro da velocidade do espelho, ok? Para que esses movimentos sejam simultâneos, a imagem precisa se deslocar mais rapidamente porque ela percorre uma distância igual ao dobro daquela que o espelho percorre no mesmo tempo. Então essas são as duas conclusões, tá? Veja aqui, os sentidos do movimento também são os mesmos. O espelho se deslocou para a direita, a imagem também se deslocou para a direita. Nós poderíamos também entender o movimento de rotação desse espelho. E aí então nós poderíamos pensar de forma semelhante, tá? Imagine que isso aqui seja o espelho plano. Imagine um raio de luz que incida nesse espelho. Atenção, olhe para a tela, bate e volta, tá? Eu escolhi esse raio de luz para ficar mais fácil para você entender. O raio de luz bateu e voltou, ou seja, o ângulo de incidência era 0, o ângulo de reflexão também é 0. Agora eu vou rotacionar esse espelho e nós teremos então o espelho nessa nova posição. Eu vou incidir novamente esse raio de luz. Lembre que isso aqui, o espelho não está mais nessa posição, então o raio de luz desce, bate nele aqui embaixo e refletiu, ok? Agora, você viu que eu rotacionei o espelho um ângulo alfa. Eu gostaria de saber então qual é o ângulo que o raio refletido, que antes estava voltando aqui para cima, rotacionou, porque agora ele está voltando aqui para a direita. Se nós medirmos isso, nós conseguimos perceber então que o ângulo que eu rotaciono o raio refletido é o dobro do ângulo de rotação do espelho. Isso significa que se o espelho rotacionou 45 graus, o raio refletido rotaciona 90 graus. É por isso que eu escolhi exatamente esse exemplo para vocês. Da mesma forma, nós poderíamos agora pensar na velocidade, mas como nós estamos falando de ângulo agora, nós vamos pensar na velocidade angular. Se o ângulo que o raio refletido rotacionou é o dobro do ângulo que o espelho rotacionou, nós poderíamos pensar que a velocidade angular que o raio refletido rotaciona é o dobro da velocidade angular que o espelho rotacionou, ok? Então, de forma similar à situação escalar, nós falamos de
distância e falamos de velocidade. Agora, na situação rotacional, nós falamos de ângulo e velocidade angular. A relação é a mesma, ok? Associação de espelhos planos. Associar espelhos planos significa colocar dois espelhos formando um certo ângulo entre si, com suas faces refletoras apontando uma para a outra. Como, por exemplo, essa imagem que eu já havia mostrado a vocês. Então veja só, nós temos aqui um espelho plano e eu coloco um outro espelho aqui, formando um certo ângulo com o primeiro. O objeto é essa bola e eu gostaria então de estudar essa situação aqui com vocês. Veja, nós temos várias imagens formadas. Então, o número de imagens depende do ângulo entre os espelhos. E eu gostaria que você lembrasse então dessa relação. O número de imagens formadas numa associação de espelhos planos é 360 graus dividido por alfa menos 1. Alfa é o ângulo entre os espelhos, ok? Então 360 graus dividido pelo ângulo entre os espelhos menos 1. E aí então você precisa lembrar de alguns detalhes que se 360 graus por alfa for par, o objeto pode estar em qualquer lugar à frente dos espelhos, mas se 360 graus por alfa for ímpar, então o objeto deve estar no plano bissetor à frente dos espelhos. O plano bissetor é o plano que passa exatamente aqui cortando o ângulo ao meio, ok? Lembre, bissetriz corta o ângulo ao meio, beleza? Galera, não precisa se preocupar muito com esses detalhes aqui, tá? Você normalmente precisa fazer a conta, tá bom? E aí então, lembre o seguinte, imagens formadas por um número ímpar de reflexões são enantiomorfas. E imagens formadas por um número par de reflexões são iguais ao objeto. Como assim? Vamos fazer um exemplo? Imagine o ângulo entre os espelhos 90 graus. Então nós sabemos que o número de imagens é dado por 360 graus dividido pelo ângulo entre os espelhos menos 1. Isso nos permite concluir que 360 graus por 90 graus menos 1 me dá o número de imagens. Isso é 4 menos 1, formam-se 13 imagens. Ou seja, aqui você está vendo 1, 2, 3, 4. Isso aqui não é 90 graus, ok? 90 graus seria essa situação. Temos aqui um espelho, aqui um outro espelho, e nós vamos então posicionar um objeto aqui à frente dos espelhos, ok? Você vê aqui ó, que 360 por 90 deu 4, por isso eu não coloquei o objeto aqui no plano bissetor. Eu posso colocar o objeto em qualquer lugar, vai funcionar direitinho. Portanto, pessoal, vamos fazer aqui a formação de imagens nos dois espelhos. O objeto aqui nessa posição, a luz reflete no espelho 1, forma a imagem nessa posição. Veja que eu medi a distância aqui, até aqui são as mesmas distâncias, por isso eu sei que a imagem está aqui. Já no espelho 2, vou medir essa distância aqui, projeto lá para trás do espelho, a imagem aparece aqui. Agora, como nós vamos ver as outras imagens? Olha nessa figura aqui, você está percebendo que aparece aqui, ó, a imagem do espelho? Quer dizer que essa imagem que está aparecendo aqui, ó, desse espelho, é esse espelho que está aqui na frente. A mesma coisa aparece aqui, ó, a imagem do espelho. Então, nós vamos fazer o prolongamento dos espelhos, tá? Aqui para baixo e aqui para a esquerda, olha lá. Então isso aqui, essas pontilhadas são os prolongamentos dos espelhos. É como se fosse a imagem do espelho. E aí então, nós podemos pensar que essa imagem aqui, ela funciona de objeto para esse espelho aqui. Então nós vamos medir essa distância, prolongamos lá ou medimos lá para trás do espelho, temos aqui a outra imagem. Veja, 1, 2, 3 imagens se formam quando nós temos o ângulo de 90 graus. Nós poderíamos fazer aqui também, ó, mede daqui até aqui, vamos lá para trás,
deu exatamente no mesmo ponto, ok? Agora, uma pergunta que nós precisamos responder é: se o objeto ele levantar, for uma pessoa e essa pessoa levantar a mão direita, essa imagem aqui, ela vai levantar que mão? E essa aqui, levanta que mão? E essa aqui, levanta que mão? Então você lembra que eu disse há pouco para vocês que imagens formadas por um número ímpar de reflexões são enantiomorfas e imagens formadas por número par de reflexões são iguais ao objeto? Galera, imagens formadas por número par de reflexões são imagens da imagem. Por isso ela vai levantar a mesma mão. Então pensa comigo aqui, ó. Isso aqui levantou a mão direita. Isso aqui é a imagem do objeto? Sim, então vai levantar a mão esquerda. E isso aqui é a imagem do objeto ou é a imagem da imagem? É a imagem da imagem, então vai levantar a mão direita. Mesma coisa nós podemos pensar aqui. O objeto levantou a mão direita. Isso aqui é a imagem do objeto? Sim, então vai levantar a mão esquerda. E isso aqui é a imagem da imagem? Sim, então vai levantar a mão direita. Agora, em relação ao número de reflexões, agora vai complicar um pouquinho, então muita atenção. Imagine um raio de luz que parte do objeto e bate no espelho, 1. Ele vai sofrer a primeira reflexão e volta. Prolongue o raio refletido e você tem a primeira imagem. Esse raio de luz vai bater no segundo espelho. Veja, nessa primeira reflexão, enantiomorfa, mão esquerda. Nessa segunda reflexão, número par, essa imagem é igual ao objeto, portanto, mão direita. Ah, professor, não entendi. Vamos de novo? Nesse segundo espelho, um raio de luz incide nele, sofre uma reflexão. Nessa primeira reflexão, número ímpar. Bateu, faz o prolongamento dele. Então essa imagem levanta a mão esquerda. Esse raio de luz vai bater no segundo espelho e vai refletir. Prolongue ele. Está aí a outra imagem. Segunda reflexão, número par. Então, mão direita, a mesma do objeto. Portanto, nós temos essa situação. Se o objeto levanta a mão direita, a primeira imagem levanta a mão esquerda, a segunda imagem levanta a mão esquerda. A terceira imagem levantaria a mão direita, ok? Então, muita atenção nesse tipo de problema, tá? Vocês precisam pensar um pouquinho, mas basicamente você tem que lembrar o seguinte: as imagens 1 e 2, enantiomorfas, 3 e 4, iguais, 5 e 6, enantiomorfas, 7 e 8, iguais, e assim sucessivamente, ok? Assim você consegue responder quantas imagens levantam a mesma mão que a pessoa que está ali na frente dos espelhos, quantas imagens levantam a mão oposta. Galera, um ótimo estudo a todos, tá? Eu peço a vocês que se inscrevam no meu canal, deixem um like aí para dar uma força e, se possível, comentem os vídeos, tá? Eu estou sentindo falta de ter um feedback de vocês. Quero saber, vocês estão entendendo? Vocês estão conseguindo perceber as coisas que eu estou tentando ensinar para vocês? Tá? Precisando de mim, é só me procurar, eu estou à disposição. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!